Vamos lá para mais um vídeo e dessa vez a gente vai fazer um resumão maior aí sobre a Europa, especificando alguns pontos, tá? Aspectos físicos, ambientais e também vamos falar um pouquinho de aspectos demográficos e econômicos do continente europeu. Então, basicamente, a gente já havia averiguado que o continente europeu, na verdade, não é um continente, né, do ponto de vista físico, mas ele é basicamente uma península gigantesca do supermassa territorial que a gente chamaria de Eurásia. A gente só considera, basicamente, a gente também vai falar de alguns aspectos culturais e políticos, porque a gente só considera, basicamente, a Europa e a Ásia dois continentes diferentes devido principalmente à sua cultura. Porém, eu tenho aspectos físicos, sim, que separam Europa de Ásia, que comumente foram colocados como acidentes geográficos que fazem esse recorte, que é o Rio Ural, o Mar Cáspio, os Montes Urais, certo? E a gente ainda tem uma outra separação, porque a Europa em si a gente vai regionalizar ela também. A Europa, a gente vai regionalizar ela em várias regiões menores, né, com características peculiares cada uma delas, porém a gente também tem uma divisão cultural e histórica que separa em oeste europeu e leste europeu, que foi basicamente no período de Guerra Fria. Assim que termina a Segunda Guerra Mundial, a gente tem as superpotências Estados Unidos e União Soviética disputando basicamente o controle do mundo através das suas plataformas ideológicas políticas, que é o capitalismo e o comunismo. Então a gente tem uma divisão da Alemanha e a paz e como a União Soviética na época, a gente tem ali no leste europeu, e depois pega o resto da Ásia, né? Porque a Rússia, se você pegar a Rússia hoje, parte dela está tanto na Europa quanto na Ásia. Então a gente tem a União Soviética na época fazendo a mesma coisa. Só que a União Soviética é maior do que a Rússia, como a gente conhece hoje. Então a parte europeia da União Soviética, ela tem uma enorme influência naquela parte ali oriental da Europa. Então, grande parcela daqueles países na época da Guerra Fria eram países socialistas. A própria Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, socialista. E aí a gente tem controlada basicamente pelos Estados Unidos, França e Inglaterra, a Alemanha Ocidental, a República Federativa Alemã. E a parte ocidental da Europa, a gente tem ela sendo fortemente capitalista e os Estados Unidos vai fazer diversos acordos ali para reestruturação da Europa durante esse período de Guerra Fria, como por exemplo a criação da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é um pacto militar principalmente com os países da Europa Ocidental, para tentar evitar a expansão do socialismo pela Europa, a reestruturação econômica da Europa, que estava devastada por causa da Segunda Guerra Mundial, na forma do Plano Marshall, tudo isso para a reconstrução da Europa e ser essa Europa uma forte aliada capitalista contra a União Soviética. Bom, a gente tem aí, como eu disse para vocês, o que a gente vai estar falando. A gente falou até de umas partes físicas aí, mas vamos tentar resumir aí o tanto que eu tenho para falar de Europa nesse vídeo aí. Então, a Europa se localiza mais ao norte, né? Tanto que parte dela é cortada pelo Círculo Polar Ártico. Aqui eu tenho o um mapa político da Europa. Não sei se dá para ver bonitinho. Para meus alunos do terceiro ano que tem um livro aí em cores, vai ver melhor do que eu. Você vê que ela é bastante recortada, a Europa, e ela é dividida em diversas penínsulas. A gente tem aqui a Bota, né, que é a Península Itálica, a Península Ibérica, aqui, ó, onde a gente tem Portugal e Espanha. Aqui a gente tem as ilhas da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda, dividindo bastante o continente europeu aí. E a gente vê esses recortes aí. A gente tem a Península Escandinávia aqui para cima, né? Onde a gente tem a cultura nórdica, com o Thor e o Odin da vida.
Então aqui, ó, o continente europeu faz limite ao norte com o Oceano Glacial Ártico, ao sul seus limites se estendem com as águas do Mar Mediterrâneo, a oeste ele é banhado pelo Oceano Atlântico e a leste seus limites se estendem até os Montes Urais, que é um dos acidentes geográficos que eu disse para vocês, que separa Europa de Ásia, ok? Então, ele é o mais fragmentado dos continentes. Ele se divide em muitos países. Não é o continente com o maior número de países, tá? O continente com o maior número de países vai ser o continente africano. Mas pelo tamanho da Europa, que é pequena, tipo, pra você ter uma ideia, um dos maiores países, lógico, sem contar a Rússia lá, gigantesca, monstro, o maior país em extensão territorial do mundo, que está tanto na Europa quanto na Ásia, eu tenho, por exemplo, um país grande na Europa, sendo a França, que tem mais ou menos o tamanho de Minas Gerais. Os países europeus são relativamente pequenos se comparados com os maiores países do mundo, como o Brasil. Estou falando em comparação porque a gente mora no Brasil. O Brasil é o quinto maior em extensão territorial do mundo. Né? Então, se a gente comparar os países europeus com o Brasil, muitos dos países europeus vão caber dentro do Brasil. Certo? O maior deles é a Rússia, como eu disse para vocês, que, para você ter uma ideia, ela representa 40% da área da Europa. Os 60% restante da superfície são divididos entre mais de 40 países. E a gente tem alguns dos menores países do mundo aqui, que são detalhados aqui. Esses países são chamados de micronações. Por exemplo, Liechtenstein, que fica entre a Suíça e a Áustria. A gente tem San Marino, que é pequenininho também. E o menor do que é o Vaticano, que está ali dentro da cidade de Roma, que é a capital da Itália. Os climas dentro da Europa. A Europa, a maior parte dela está entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Então ela está na zona temperada do norte. Vamos lá lembrar aí que a gente tem as linhas imaginárias, que são os paralelos que possuem nomes e que dividem o nosso globo em zonas térmicas ou zonas climáticas. Então a gente tem Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Cortando ali norte e sul, a gente tem o Equador. Então, quanto mais distante do Equador, tanto para norte quanto para sul, mais frio é, porque a área que mais recebe incidência de radiação solar são as áreas mais próximas ao Equador, que estão entre os dois trópicos, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, sendo essa área a zona térmica tropical, onde eu vou encontrar climas como semiárido, como tropical úmido, equatorial, enquanto entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer e lá no sul, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, eu vou encontrar a zona temperada do sul. O norte é a zona temperada do norte, onde eu vou encontrar climas temperados, mais amenos, não tão quentes quanto na zona tropical, nem tão frios quanto nos polos, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. No Polo Sul eu tenho frio polar, né? Que é a sul do Círculo Polar Antártico, e a norte do Círculo Polar Ártico eu vou ter frio e polar também. E é lógico que aí, dependendo do clima de uma determinada área, eu vou ter justamente uma fauna e flora específica que é feita basicamente para sobreviver ali. Como, por exemplo, nas áreas que temos os climas mais frios, eu vou encontrar a vegetação de tundra que sobrevive no verão desses climas extremamente frios, que tem o solo de permafrost, que é um solo permanentemente congelado, que é a vegetação de tundra no caso. E principalmente ali nessas áreas temperadas, eu vou encontrar a vegetação de taiga e as florestas de coníferas, que são típicas ali dessas áreas temperadas, que são excelentes para papel, celulose, certo? O Canadá, por exemplo, é um dos países, só que está aqui na América, né, tá na Europa, que é o maior exportador de papel e celulose do mundo, com esse tipo de vegetação no território deles. Quanto à demografia, povografia, estudo, estamos falando aí da população europeia. A população europeia ela não é tão grande, né? Já foi a época em que a população europeia era enorme,
mas aqui a gente tem uma mudança de cultura, basicamente, graças à Revolução Industrial que temos lá na Inglaterra, seu início. Então a gente tem uma transformação da população. Então, se você comparar, por exemplo, aquela Europa medieval, onde eu precisava ter muitos filhos, a expectativa de vida era muito baixa, a gente tem uma mudança muito drástica para a Europa como a gente conhece ela hoje, onde eu tenho uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho, que escolhe ter filhos mais tarde ou nem tê-los, com casamentos mais tarde. E é lógico, com ali ao berço da Revolução Industrial, a gente tem alguns dos países com o maior desenvolvimento tecnológico e a melhor qualidade de vida do mundo, o que faz com que a expectativa de vida das pessoas moradoras daqueles países seja alta. Então a pirâmide etária, se eu comparar a pirâmide etária de um país subdesenvolvido, de um país desenvolvido, no caso de um país europeu, eu vou ter um disparate muito grande. A base da pirâmide etária ela vai ser o seguinte: ela vai ser uma pirâmide, né, que vai estar separando homens e mulheres e de nascidos até os mais idosos. Essa pirâmide vai estar separando por faixa etária a quantidade de habitantes de determinada faixa etária. Aqui eu vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho a pirâmide etária de Angola, tá vendo? Então aqui embaixo, na base da pirâmide, são as crianças, né? Quem está de 0 a 5 anos. E a porcentagem. Você pode ver aí que o que vai acontecendo na pirâmide aqui de Angola. A gente tem um número gigantesco de nascimentos e conforme a faixa etária vai aumentando, eu vou tendo a população diminuindo. Então, o menor número possível de habitantes em Angola é o de idosos. A gente tem uma expectativa de vida mais baixa, então a população tende a morrer mais cedo. Aqui é a pirâmide etária da Suécia. Olha a diferença. Eu não tenho a maior população sendo a população de nascidos. Eu tenho aqui a maior parte da população que tem o maior número de pessoas. Tá aqui é a população de entre 25 e 29 anos. Lógico que eu tenho que contabilizar dentro dessa população, dessa faixa etária, os migrantes, que a gente vai ter o quê? Um país muito bem desenvolvido, com uma qualidade de vida muito boa. Óbvio que esses países vão ser alvos das populações de países mais pobres, cujo essa população está procurando um trabalho, uma melhor qualidade de vida, ou que esteja passando por algum tipo de perseguição política, guerras, que vão motivar as pessoas a saírem, rumarem principalmente para a Europa. Em relação à economia europeia, não tem como não falar do primeiro e maior bloco econômico que não está livre de passar por seus problemas, como a gente já viu recentemente, daquilo que a gente chama de Brexit, mas aí eu estou botando os carros na frente dos bois. A gente tem que falar da União Europeia. A União Europeia, que é um bloco econômico. O bloco econômico basicamente é o quê? É um acordo entre países para que esses países possam fazer transações comerciais com uma facilidade maior. Geralmente essa facilidade maior é a diminuição das tarifas alfandegárias dos produtos comercializados entre os países membros de um mesmo bloco. No caso da União Europeia, o bloco econômico é tão bem mais integrado que eu não tenho a diminuição da tarifa alfandegária dos produtos que são comercializados. Eu tenho a anulação de impostos. Um país comercializa com outro sem pagar imposto. Vários desses países. Além disso, alguns desses países assinaram o Tratado de Schengen. Se eu não me engano, a União Europeia tem 27 países, ou tinha, né? Porque o Brexit, que eu citei para vocês, foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Como eu disse, mesmo sendo esse bloco econômico tão bem trabalhado, não está livre de problemas. O bloco econômico que o Brasil pertence é o Mercosul, no caso, que não tem esse nível de integração da União Europeia, que tem, dentre os países que fazem parte da União Europeia, 17 deles assinou, por exemplo, o Tratado de Schengen. Esse Tratado de Schengen faz o quê? Que as pessoas trafeguem entre os países da União Europeia que assinaram esse acordo, tipo,
livre de passaporte, não tem burocracia, como se eu estivesse saindo do estado do Rio de Janeiro e indo para o estado de São Paulo. É só pagar a passagem, acabou e ir. Eu transito entre esses países como se eles fossem o mesmo país. Além do mais, esses países eu não vou ter a problemática, tipo, se eu for para os Estados Unidos eu tenho que comprar dólar. No caso desses 17 países aí, lembrando, são 48 países na Europa, 27 da União Europeia, ou eram, e 17 que assinaram esse Tratado de Schengen. Eu tenho a área do euro, onde alguns países abdicaram da sua própria moeda para ter o euro como moeda. Então, tipo, eu saio de Portugal, vou para a Espanha, vou para a França, vou para a Alemanha, não troco de moeda, não preciso comprar outra moeda, é tudo euro, é tudo a mesma moeda. E, no caso, eu vou deixar para falar um pouquinho de indústria e energia da Europa em outro vídeo, para não deixar esse vídeo muito grande, porque eu pretendia fazer pelo menos em 10 minutos esse resumão, mas já estamos em 15. E a gente vai ter outros assuntos para trabalhar um pouquinho mais para frente. Então, deixa o joinha, comenta aí no vídeo e até o próximo.